Olá, gente, muito bom dia. Hoje, dia 5 de maio, passamos o feriado do dia 1º de maio e hoje é o primeiro domingo do mês de maio, dia da nossa mesa eucarística, da nossa mesa da comunhão. Mensalmente, no primeiro domingo de cada mês, nós celebramos a vitória da ressurreição. E hoje é esse dia. Se eu fosse você, eu marcaria na sua agenda, porque no encontro das 18h30 vamos estar reunidos para essa grande celebração. Eu sou Renato Chaves, o bispo da Igreja da Colheita, e hoje me encontro aqui à minha esquerda, meu querido amigo pastor Cláudio Silveira. Muito bom dia, Cláudio. Bom dia, bispo Renato Chaves, o bispo da Igreja da Colheita. Bom dia, amados ouvintes, vocês têm nos acompanhado aqui na transmissão do Café com o Bispo e hoje no domingo muito especial, né? Sim, bom estar com você, bom estar com a nossa querida irmã Lloyd, que está aqui também nos acompanhando. Já vai se apresentar, o bispo vai apresentar ela e vamos juntos, né? Um dia, uma semana e hoje um dia aí de congregar, um dia realmente de adorar, um dia de comungar com o Senhor. Sim, um dia muito especial. Dia de celebração, né? Da ceia. A presença real. A presença real do corpo, do sangue de Cristo. E vamos que vamos. Vamos que vamos, vestindo verde esperança. Minha querida aí. Amiga Lloyd Nogueira. Bom dia, Lloyd. Isso aí, sinal verde, hein? Sinal verde. Para as coisas de Deus. Ora, Ó, gente, bom dia, meu bispo, bom dia, pastor Cláudio. Bom dia, você que está aí do outro lado, sempre com a sua mesa pronta, aguardando por esse momento. E olha, eu tenho recebido assim de vocês elogios, tem pessoas que têm realmente dito, olha, eu tenho aprendido muito, e a gente não pode deixar de dar um olá para essas pessoas que estão ligadinhas aqui na 92.3, não é? Lloyd, a viralização dos elogios é uma prática que todos nós cristãos precisávamos ter. Não é? Enxergar as virtudes dos outros, comunicar. Ontem eu estava pensando, às vezes a gente acorda tão sem sentido, tão mal enjambrado, e quando alguém traz notícias nossas, parece que a gente reencontra o caminho, né? Então, por isso eu acho que é tão importante. O elogio, ela não envaidece as pessoas como o imaginário coletivo está pensando. Pelo contrário, o elogio é capaz de curar pessoas, restabelecer caminhos, né? E quando você diz que nós recebemos elogios por causa do programa, eu fico cheio de contentamento, porque a gente faz com maior leveza, com maior amor, não é? Com aplicação, com responsabilidade, e ter esse retorno, né? Eu, aqui no shopping próximo, né? De vez em quando me encontro com alguém que reconhece minha voz ou reconhece minha imagem e quer tirar uma foto e mandar para a mãe. Então, esse carinho, né? Essa coisa não traz para nós vaidades e arrogâncias, mas reconhecimento daquilo que a gente faz com tanta ternura, com tanta aplicação, né? E muito obrigado. Mas assim, a gente recebe as críticas também. Mata no peito, e se elas são pertinentes, a gente absorve. É isso. E se não são, a gente deixa andar. Isso. Aprendizados, né? Sim, Nós claro. aprendemos com esse feedback. Esse feedback é muito bom, né? Sim. A gente aprende, vê, coloca ali, aplica Filipenses 4, coloca o que é bom, tira o que é verdadeiro, aquilo que é digno, né? E bola para frente. Bola para frente. E nós estamos aqui já no capítulo 8 desse escrito de Lucas, que é fantástica, é o único livro histórico, né, propriamente dito, né? Exatamente. Porque todos os livros, de alguma forma, são históricos também, mas esse livro, Lucas, narra a historicidade dos primeiros anos da igreja, o movimento que a igreja faz, de Jerusalém até a descida de Paulo para a região da Europa, né? Quando Paulo penetra ali a Itália, a Espanha, pregando o Evangelho, né? Eu tenho um sonho, não sei se um dia será realizado, mas é só um sonho,
de fazer esse percurso de Paulo, né, descendo até a Espanha. Bom, eu já até tive na Espanha, mas eu não fiz o percurso de Paulo, ir aos lugares onde ele esteve. Uau. Essa imersão na história é um sonho para mim. Mais do que estar em Jerusalém, eu queria fazer esse percurso, né? Que para mim, que amo esse movimento de Paulo, que sou paulino de raiz, né? Me interesso muito por esse percurso que ele fez, porque os gentios recebem de uma maneira fantástica a mensagem do Evangelho, né? Ontem eu falava sobre um texto de Paulo aos Filipenses. Já a gente entra aí no texto de Atos, né? Fique à vontade. Mas ontem eu tocava num texto que me encheu o coração. Na verdade, é uma proposta de Paulo, né, em Filipenses capítulo 1, quando ali pelo versículo... onde é que está? Ali pelo versículo 10, né? Verso 11, na verdade, né? Ele diz assim: tornando Cristo atraente para todos e fazendo com que todos sintam vontade de adorar a Deus. Essa coisa de tornar Cristo atraente me atrai, porque é amando, né? O contexto de Paulo ali é amor. Então, é amando que a gente torna Cristo atraente para a vida das pessoas. Não é uma relação de repugna, mas uma relação de atração. Essa atividade de amar que Paulo nos orienta é uma atividade que coloca Cristo atraente para a vida das pessoas, né? Verdade. E ontem eu citava um texto que ainda agora não sei exatamente de quem é, se Francisco de Assis ou se de Agostinho, eu tenho lá minhas dúvidas. A fala dele diz assim: pregue o Evangelho, se for necessário, use as palavras. Amar é a atividade mais contundente de evangelização que a gente pode ter na vida, Lloyd e Cláudio. Se eu quero evangelizar e tornar Cristo atraente para as pessoas, segundo esse texto de Filipenses, amar é o que torna Cristo atraente para todos. Isso me interessa muito, eu acho que por isso que eu sou muito agarrado, né? Eu sou botafoguense, mas sou São Paulino também, nas minhas atividades bíblicas, né? Então, assim, hoje nós vamos ver uma narrativa bastante interessante, que é a aparição de um personagem chamado Simão, que era um mago, era um cara que tinha essas atividades, e ele é atraído pelo Evangelho, por essa igreja que ama, e ele se vê tão atraído que ele quer para ele aquilo que só Deus é capaz de consentir, que é a graça, o dom do Espírito Santo, essa manifestação fantástica sobre a vida da gente, né? Só pegando um gancho sobre o amar do Evangelho, uma frasezinha que marcou muito na sua pregação no domingo passado, né? Que quando o senhor disse que não existe essa história de que o amor é cego. Não. Só o amor enxerga. Só o amor enxerga. Fora do amor, tudo é escuridão. Tudo é escuridão, né? E retratando, né, a questão do amor, do Evangelho, do amar que Paulo vai discernindo muito bem. Né? E foi uma frase que marcou muito, assim, eu meditei nela, né, durante a sua pregação no culto passado, que o amor não é cego. Né? Não tem essa história de que amar é cego. A paixão pode até ser. Pode até ser, mas o amor não. O amor tudo vê, o amor ele enxerga. Né? Então, sem amor é escuridão, você está ali vagando no limbo. Então, assim, foi uma frase que
vai refletir um pouco nesse amar que Paulo fala do Evangelho. Sim. Tá? A visão do Evangelho, o amor do Evangelho. Então, sem amor não existe isso. Sem amor não existe Evangelho. Então, é o fundamento do Evangelho, é o amor. É o amor que Cristo sentiu por nós, que Deus nos sentiu por nós, ao ponto, né, que ele fala de tal maneira, ao ponto de nos dar Jesus, de nos dar seu único filho. É o amor que nós temos que ter de nós em relação ao outro, em relação ao nosso irmão, porque sem amor não existe. Não existe esse sentimento de compaixão, de humanidade. A nossa humanidade, ela não existe fundamento e nem é fundamentada se não tiver a presença do amor. A gente vai já chegar a escritos de Paulo muito interessante. Ele diz que pregavam o evangelho de muitas formas. Por porfia, por torpe ganância, não é? Por influência, pregavam o evangelho. Mas essa pregação do evangelho não se sustenta se o fundamento dos nossos argumentos não for o amor. O amor é o ponto central de todo o Evangelho. Sim. O amor é a fala principal do Evangelho. O centro do Evangelho é amor. E se nós estamos empenhados em ter uma comunidade de fé, foi nas comunidades de fé que eu vi as piores atrocidades da minha vida. Porque não é uma comunidade de fé que muda o mundo, é uma comunidade de amor. Jesus diz que o mundo seria transformado se nós nos amássemos uns aos outros. Acho que é João 17, se eu não me engano. É o amor que transforma, é o amor que muda, é o amor que é capaz de produzir verdadeiros milagres dentro de uma alma ferida, de uma mente adoecida. Né? Então, amar é o ponto central. É o ponto central. Esse ano nós tomamos esse lema sobre amor como o lema desse nosso ano para reflexão. Né? Porque a igreja precisa se tornar, se não está sendo, ela precisa se transformar numa comunidade de amor. É isso que muda o mundo, né? Amém. É verdade, bispo. É verdade. Vamos lá, vamos no texto, né? Oi? Vamos no texto avançar no amor. E avançando aí. Capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, né? É cheia de amor, eu vou começar essa leitura. Capítulo 8. A Bíblia está aí, bispo? Está tudo ok? Está tudo ok, tudo em dia ok. aqui. Então vamos lá, pastor Cláudio? Tudo certinho. Tudo ok. Tô ligado. Capítulo 8. Bom, no capítulo 7, bispo, nós acabamos ali com a morte de Estevão, lembra? Sim, lembro, claro. Né? A morte de Estevão. Olha aqui o que diz aqui no início desse capítulo 8. Esse fato desencadeou uma perseguição terrível contra a igreja em Jerusalém. Os cristãos, com exceção dos apóstolos, foram todos dispersos pela Judéia e por Samaria. Alguns homens bons e corajosos sepultaram Estevão, dando a ele um funeral digno. Quase todos choraram naquele dia. Saulo mostrou-se muito cruel, devastando a igreja, invadindo as casas, levando homens e mulheres para a cadeia. Forçados a deixar seus lares, os seguidores de Jesus se tornaram missionários. Onde quer que se refugiassem, começavam a pregar a mensagem. Descendo a uma cidade samaritana, Filipe proclamou a mensagem do Messias. Quando o povo ouviu sua pregação e viu os milagres, claros sinais da ação de Deus, eles se apegaram a cada palavra. Pessoas que não podiam ficar em pé nem andar foram curadas naquele dia. Os espíritos malignos protestavam e faziam estardalhaço, mas eram expulsos. Houve muita alegria naquela cidade. Vamos dar uma paradinha aqui. Lloyd, eu olho para esse texto e vejo o cumprimento de Mateus 28, 18, indo por todo mundo, pregai o evangelho.
cada discípulo de Jesus tinha um claro e forte sentido de missão na sua vida. Eles estavam comissionados e todo o movimento dele, nós estamos aí diante das primeiras diásporas da igreja. Perseguidos em Jerusalém, açoitados, mortos, encarcerados, vituperados de todas as maneiras, mas os que conseguiam escapar, eles se tornavam uma carta viva. A vida deles estavam sendo lidas por onde quer que eles passassem. E o Evangelho avançava celeremente. Aqui faz a narrativa da Judéia e de Samaria, mas muitos também foram para outras áreas, como a gente vai ver mais aí à frente. E essa dispersão era assim, cada discípulo se tornou um missionário. Que maravilha. Eles apostulavam de verdade. Eles eram uma tocha inflamada para incendiar o mundo com a força e a luz do Evangelho. Se hoje nós, como cristãos, não tivermos também esse senso claro e forte de missão na nossa vida, nós vamos achar que missão é só aquela organização que faz uma atividade extra-localidade, né? Sim. Atividade extra-local para evangelizar uma região determinada. E o que a gente está vendo é que toda e qualquer região era determinada. Indo fazendo discípulos. Eu sempre sublinho esse texto de Mateus 28, que foi traduzida na maior parte das traduções para o português como ide por todo o mundo, mas o texto original não é ide, mas indo, é gerúndica, essa movimentação gerúndica. Enquanto eu vou, para onde? Para o shopping center, para o supermercado, para o centro da cidade, para a minha atividade de lazer, indo, fazendo discípulos. A gente faz discípulos enquanto vai. Não precisa necessariamente interromper a nossa caminhada. Enquanto estamos indo, quando a gente perde esse senso, quando a gente perde essa atividade, então será necessário comissionar especificamente grupo de pessoas para serem lançadas como uma flecha para acertar determinados alvos. Mas a missão evangelizadora é uma missão de todo discípulo de Jesus que aprendeu a viver em missão, né? Verdade, bispo. Eu acho bem interessante esse texto, até o senhor citou, está no discernimento dele, a questão da palavra viva, da brasa viva que somos, né? Os discípulos, eles levaram a palavra viva nos seus testemunhos, na sua essência, tá? Na sua existência, depois da presença de Cristo neles. E eles foram essa escrita viva. Fazer missão, eu tinha por um tempo, essa dificuldade do ir, quando compreendendo, indo, indo e fazer discípulos, indo, realmente é aquilo que o senhor falou aí agora há pouco. Em qualquer lugar, aonde quer que você esteja. Eu lembro de uma situação que, quando fui tirar o meu passaporte, na Polícia Federal, estava com pretensão de viajar, ainda não viajei. O passaporte não foi venceu, para Disneylândia ainda. Não fui para Disneylândia ainda, né? E a policial federal faz preenchendo os meus dados, tudo. E disse, agora eu vou tirar sua foto, né? Aquela fotinha bonita. Aí tirou a foto e bateu a foto e ficou me olhando. Eu disse, que foi? Me achou bonito? Eu disse, não. O senhor tem um brilho tão alegre, que me contagiou. Eu disse, é Jesus. Eu disse, é Jesus na minha vida. Esse brilho é Jesus, viu? Esse brilho é Jesus na minha vida. É a diferença da palavra viva, é o teu testemunho. E isso contagia.
a impressão que você passa nessa caminhada apostólica do Evangelho é quem vai fazer a diferença, é quem vai te acompanhar. Às vezes a gente se prende... Eu acho que até um comentário seu, em uma época atrás, né, quando as pessoas questionavam, mas vocês não andam mais com Bíblia, ou que a Bíblia correta é a Bíblia escrita do papel. Eu acho que, se não me engano, foi o senhor, foi um outro pastor, que disse, mas e na época? E a pedra, a Bíblia escrita na pedra, no bairro, não valia também? Agora só a de papel que vale? A digital não vale mais? Pelo menos, eu uso minha Bíblia digital aqui e eu posso ter várias traduções, várias versões dela num só lugar. Então, mas o que importa realmente é a brasa viva que você é. É o testemunho que você deixa nessa tua caminhada. É como um rastro de luz na escuridão, como um laser. Vou simplificar aqui, vou exemplificar. É um laser que você passa na escuridão e você deixa aquele feixe, aquele rastro e você percebe. A mesma coisa, essa vida do Evangelho em nós. Essa presença do Evangelho em nós. Quando nós passamos, nós também temos que deixar essa impressão, fazer essa diferença, fazer com que as pessoas nos enxerguem, nos percebam e vejam em nós uma diferença, vejam que nós somos diferentes, que em nós há luz. Eu estava comentando essa semana passada, no Reneiro de Jovens, de um jovem que tinha um dom da escrita, e eu perguntava a ele, o que você tem feito com esse dom? Ele disse, eu tenho escrito só para mim. Então, você tem escondido esse candeeiro, essa lamparina, essa vela debaixo da cama, brilhe, porque em ti a unção, em ti a presença de Deus. E nós temos que sentir, nós temos que entender que nós somos essa palavra viva. O nosso testemunho é que vai fazer a diferença muito mais, às vezes, do que se eu levar todo um texto programado ali, todo um conteúdo escrito e tentar fazer uma pregação excelente. Mas o meu testemunho vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença. O que aconteceu com os apóstolos, com os discípulos de Jesus, por onde eles passavam, os demônios eram expulsos e houve, no final do texto, grande alegria naquela cidade. Grande alegria, porque eles estavam levando uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, fazendo a diferença, Lloyd, fazendo a diferença, bispo. Eu penso assim. Felipe fez toda a diferença aqui em Samaria, né? Foi sim, Lloyd. Toda a diferença, que é como o pastor Cláudio acabou de falar. Houve curas e libertações aqui nessa cidade. E o que acontece aqui diz que houve muita alegria naquela cidade por causa dessas manifestações do Evangelho. Né? E olha que nessa cidade tinha um dono, né? Tinha ali alguém que manipulava desde as crianças até os velhos, que era esse Simão. Né? Sim, verdade. O que me chama a atenção também, Lloyd, é que, nesse momento da história, os sinais seguiam a igreja. Hoje nós temos uma igreja meio que alterada nesse sentido, que é uma igreja que segue os sinais. Os sinais deixaram de seguir a igreja, estou falando em tese, né? E a igreja passou a seguir sinais. Tem um movimentozinho diferente, né? Se torna a igreja da moda. Sim. Toda hora uma modinha, toda hora uma modinha. É uma igreja infantil que está perseguindo sinais, perseguindo modinhas, né? Uma ênfase diferente. A igreja estava tão consistente em Cristo que ela não era possuída pelo espírito novidadeiro. Ela caminhava pela grande novidade da ressurreição. Ela estava plantada ali. E os sinais iam seguindo essa igreja. Me preocupa hoje o estado da igreja contemporânea, que é um estado muito raso. É o estado onde os sinais são mais importantes do que o próprio advento da ressurreição de Cristo. Parece que Cristo não está mais centralizado na mensagem do Evangelho. Parece que a mensagem do Evangelho está centrada nos sinais. Aquilo que era uma atividade normal, comum, corriqueira para a igreja, que era curar os enfermos, expulsar os demônios, isso se tornou o carro-chefe. Cristo deixa de ser o carro-chefe para que os sinais se tornem o carro-chefe. Isso acaba com a saúde espiritual da igreja,
que se vê infantilizada por um processo que seria tão natural que nos acompanhasse enquanto pregamos o Evangelho e divulgamos a mensagem do Cristo. Nós vamos ali tomar um cafezinho, Lloyd, e a gente volta já já, logo depois do intervalo. Olá, gente, muito bom dia. Estamos no segundo bloco da nossa programação de hoje, dia 5 de maio, primeiro domingo do mês de maio, e nós vemos a dispersão por causa da perseguição, e Paulo era um grande protagonista dessa perseguição. Muitos foram encarcerados por causa dele, né? Levando à prisão e alguns até à morte. E a igreja fazendo seu progresso na região de Samaria, na região da Judéia, e a igreja está se expandindo, porque cada cristão era em potencial um divulgador da mensagem do amor que o Evangelho proporciona, né? E nós paramos aí exatamente no verso 8, né, Lloyd? Verso 8. Então nós vamos lá para o verso 9. Vamos lá. Antes da chegada de Filipe, um tal Simão costumava praticar magia na cidade, ganhando fama com isso e manipulando os samaritanos com sua feitiçaria. Todos comiam na mão dele, das criancinhas aos mais velhos. O povo acreditava que Simão tinha poderes sobrenaturais e o chamavam de grande mago. Ele morava ali havia algum tempo e todos o admiravam. Mas quando Filipe veio à cidade, anunciando as novas do reino de Deus e proclamando o nome de Jesus Cristo, eles se esqueceram de Simão e foram batizados, depois de se tornarem cristãos. O próprio Simão creu, foi batizado e, a partir daí, tornou-se a sombra de Filipe. Estava tão fascinado com os sinais e milagres de Deus que não saía de perto dele. Quando os apóstolos em Jerusalém tomaram conhecimento de que Samaria tinha aceitado a mensagem, enviaram Pedro e João para orar por eles, a fim de que recebessem o Espírito Santo. Até aquele momento, eles tinham sido batizados apenas no nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo ainda não tinha vindo sobre eles. Então, os apóstolos impuseram as mãos sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que os apóstolos concediam o Espírito com a simples imposição de mãos, ofereceu-lhes muito dinheiro entusiasmado. Vendam-me o segredo de vocês. Como conseguem fazer isso? Quanto querem? Façam um preço. Mas Pedro reagiu. Para o inferno! Você e seu dinheiro! Como ousa pensar que pode comprar o dom de Deus? Você nunca vai tomar parte da obra de Deus com suborno e barganha. Trate já de mudar a sua vida. Peça ao Senhor que o perdoe por querer usar Deus para ganhar dinheiro. Vejo que não deixou o velho hábito. Sua ganância está acabando com você. Oh! Exclamou Simão. Orem por mim. Orem ao Senhor para que nada disso aconteça comigo. Depois disso, os apóstolos prosseguiram seu caminho, continuando a testemunhar e a espalhar a mensagem da salvação de Deus, pregando nas cidades samaritanas que encontravam no caminho de volta para Jerusalém. Eita, lá. Interessante é que hoje, na modernidade, nós temos uma palavra, um vocábulo que repercutiu tanto o fato de Simão, que até hoje essa palavra faz parte do nosso vocabulário, chamada simonia, né? Simonia é o comércio das coisas santas, chamada de simonia, né? É muito interessante, a gente olha para isso e vê que não é da igreja contemporânea, mas desde que a igreja saiu de Jerusalém,
há uma tentativa de negociação com as coisas santas. Pessoas que fazem da fé um business, um negócio, um varejo eclesiástico, onde se negocia as coisas santas. Isso tanto preocupou os apóstolos, quanto nos preocupa também quando a pureza e a fineza do Evangelho tomar conta da gente, que há pessoas que ainda hoje são como Simão, estão atrás de um grande negócio. Poxa, a gente vê notícias aí o tempo inteiro. Sim. Desde a minha infância, e eu acho que em todo o curso da história, né, durante esses 2000 anos de igreja, nós vemos pessoas buscarem vantagens econômicas, que parece que então era a intenção de Simão, que havia sido convencido do messianismo de Jesus. Ele abraçou a fé, vendo os apóstolos que não estavam ali operando magias, mas era o poder do Espírito Santo agindo sobre eles. Eles não estavam ali com ilusionismos, era a graça bendita de Deus operando por meio deles. Muitos milagres, muitos sinais aconteciam. Isso suscita em Simão, que já operava a simpatia, né? E ele havia perdido a popularidade, havia perdido essa imagem idolatrada pelos moradores de Samaria, como o texto diz, desde as crianças até os adultos, manipulador, estavam ali, não é? Debaixo dessa manipulação de Simão. E ele perdera. E agora ele vê no Evangelho uma grande oportunidade de voltar o seu negócio. Cláudio, eu tenho estado estarrecido como a igreja da nossa época lida com essas pessoas recém-chegadas no Evangelho, ainda completamente neófitas, sem compreenderem, né, a pureza e a profundidade do Evangelho. Como essas pessoas ganham destaque e se tornam líderes quando ainda são tão infantis na fé, perdendo-se e fazendo-se perderem nesse estado noviço da experiência cristã, sem qualquer solidez, sem qualquer fundamento, estão divulgando evangelhos. Você vê, por exemplo, nas redes sociais, não é? Eu movimento pouco as redes sociais. Sim. Mais o Instagram, onde eu divulgo minhas mensagens, e o YouTube, né? Que é onde a gente divulga as mensagens da gente, então eu estou sempre ali. E, cara, aparece coisas nesse TikTok, né? Que também está ligado aí ao Instagram, né? E as outras redezinhas, cara, são coisas que me estarrecem, né? Eu sou tomado de perplexidade. E como esses adivinhos, eles ganham seguidores. O culto é de adivinhação. Cristo não é o centro daquele culto. O espetáculo é. Eu diria que são verdadeiros espetáculos culticos e que muitas vezes Jesus nem chega perto. É assustador. São verdadeiras simonias. Gente se valendo de um dom ou de uma técnica, não é? Porque você vê muita técnica de manipulação, né? E hoje existe hipnose. Muito isso. Exatamente. Existe muito a questão chama-se a questão da engenharia social, né? Para justamente atrair seguidores. Você falou uma coisa muito importante em relação a esses novos que aparecem, né, e constrói ali o seu público virtual, se apresentam como líderes, como
como pessoas que vão, às vezes, solucionar problemas que não estão no controle deles, entende? Eu lembro de uma história uma vez, acho que foi o pastor João, eu acredito que tenha sido o pastor João, de um empresário que viu na linha do negócio abrir igrejas e contratar pastores para tocar o negócio. Sim. Eles abriam igrejas, várias igrejas. Ele era empresário de igreja, só isso. Ele só abria, contratava o pastor e ficava com a metade da renda para a igreja, metade da renda para ele, né? Mas a simonia se manifestando. Então, assim, o que nós percebemos hoje nessas redes sociais, né, e eu acompanho muito a questão das redes sociais, até porque faz parte do meu trabalho, porque eu percebo, às vezes, nesses pregadores novatos que estão iniciando, que estão se tornando midiáticos, é justamente isso, falta de solidez, tá? Falta de fundamento, falta de estrutura, falta de conhecimento, falta de compreensão, aonde a sua percepção do evangelho, do milagre, da essência de Jesus está ali só naquela... Quanto mais seguidores eles conseguirem agregar ali, conseguirem agregar nas suas páginas. Então, assim... E é um problema muito, muito, muito sério hoje da igreja contemporânea, esse comércio, sim, comércio de Cristo, né? O mago, né? O mago, ele, aqui na palavra diz que ele se tornou a sombra de Filipe, né? Ele se tornou, Simão, ele percebeu, ele viu ali, cara, eu quero isso para mim. E o que eu tenho que fazer? E quando Pedro chega lá, o que eu tenho que fazer? Quanto eu tenho que pagar, tá, para me apropriar disso e vender? Eu quero vender esse peixe também. Eu quero ter uma parte nesse lucro, né? O que Pedro viu de manifestação do poder de Deus, é uma coisa muito interessante que o senhor falou no bloco anterior, é que os milagres acompanhavam a igreja, né? Então, o que Pedro presenciou, vivenciou ali, e o que Simão estava querendo pagar para ter, era justamente essa facilidade de poder usar isso, tá, para arrecadar, para se tornar mais rico, para se tornar mais poderoso, para se tornar ter novamente o controle que o evangelho lhe tirou. Sim. Então, assim, um perigo muito grande. Acontece hoje em dia ainda, bispo? Claro que sim. Tá? Eu ainda era um jovem no seminário hoje, e um dia alguém estava divulgando lá uma oportunidade de trabalho. É que um senhor, um comerciante, ele tinha alguns galpões e construiu outros. Ele não era um religioso, ele era um homem de negócio. E ele transformou esses galpões em auditórios e estava contratando seminaristas para trabalharem para ele. Nesse sistema, ele oferecia o galpão, as cadeiras, o púlpito, e esses seminaristas iriam trabalhar para ele, dividindo a renda. Parte da renda voltava para o proprietário e a outra parte ficava com o seminarista, né? Então, ele transformou os seus galpões numa grande oportunidade de negócio com a pregação do Evangelho. Aquilo foi um buchicho no seminário, né? E claro, os reitores, na ocasião, trabalharam bem a ideia do comércio, né? E não me lembro se um dos meus colegas aceitou a oportunidade de emprego, mas ela foi oferecida. Isso tem tantos anos. Já naquela época, eu só era um jovenzinho introduzido ali no Evangelho, observando os movimentos, e eu fiquei assim apavorado. Você imagina hoje a sofisticação, as franquias, né?
Hoje nós temos igrejas que são franquias. Exatamente. Né? São franquias. Se repete exatamente o movimento que a matriz, né, introduz. Então, até movimento das mãos, para uma identidade, entonação, sim, criam essa identidade e vendem esse modelo franqueado, né? Onde o objetivo é a produção econômica. Até se o pastor não gerar aquele valor esperado, ele é trocado, ele é tirado, alguém entra no lugar dele. Então, esse modelo de franquia é um modelo que vem dessa inspiração do Simão, que viu no Evangelho uma nova oportunidade para retomar sua fama, sua popularidade e os recursos que ele havia perdido, é claro. Né? O Filipe estava correndo risco, né, com esse discípulo. Com esse discípulo. E ele se tornou sombra de Filipe. A sombra, estou aprendendo, estou aqui, mas o interesse era tão sujo, né? É muito cuidado, porque muitas vezes a gente pensa que aquele que está ali conosco, né, aquele discípulo, aquela pessoa tão interessada em desenvolver, em crescer, a gente não sabe o que está por detrás, qual é a motivação que está por detrás daquilo. E Filipe estava correndo risco com esse homem, né, correndo risco. E quando chegou quem? Pedro e João, né, para esse momento, porque ouviu falar que estava acontecendo em Samaria. Então, eles foram até lá, vamos até Samaria, vamos ver o que está acontecendo. Sim. E quando chegou lá, que esse homem se revelou quem de fato ele era, qual era o verdadeiro interesse dele. Foi nesse momento que o interesse do Simão realmente foi desmascarado. Olha, uma hora a coisa é desmascarada, pastor Cláudio. Eu acho bem interessante, pegando a fala do bispo sobre a franquia, né, e a questão da sombra de Filipe, e voltando para esse tema da engenharia social, da pesquisa, né, com o advento hoje das redes, é muito fácil você pesquisar um público, e é muito fácil também você pegar pessoas específicas que já têm essa desenvoltura, essa facilidade e treiná-los. Né, transformá-los em um pregador, um arrecadador, um regimentador de pessoas, né, usando justamente engenharia social. É fácil você alcançar um público, é fácil você envolver, você faz dessa engenharia, né, e traz ela para análise do comportamento do público que você quer, e a manipulação ali ela vai existir com a maior facilidade. Com a maior facilidade. E isso acontece hoje. Né? Franquear, treinar quem vai orientar, quem vai dirigir, e cobrar depois o resultado. O resultado é isso. Né? As franquias têm que produzir isso, porque eu preciso do resultado. Isso funciona, né? Não é o McDonald's, é o Mac Jesus, é o Mac Cristo. Funciona dentro da mesma logística. Sim. Filipe também corria o risco. Ele teve a engenharia social por parte de Simão, a respeito do que ele fazia a respeito dos milagres. Tanto que Simão viu, né, a oportunidade e quis comprar. Né? Simão tinha engajamento, né? Ele tinha engajamento. Só precisava de um material novo. Ele já tinha público. E aí ele viu aquele conteúdo, aquele material novo, ele dizia, com isso que eu vou voltar. Vou novamente... Vou dar a volta por cima. Vou dar a volta por cima. Não sabia, ele estava dando a volta por baixo. Né? Gente, eu sou pastor há aproximadamente 40 anos. 39 anos, mais ou menos. Ao longo da minha jornada, minha experiência pessoal é assim: há pessoas que te olham, te admiram e querem aquilo que você tem para elas. Então, elas se aproximam de você por um tempo para capturar aquilo que elas pensam que você tem e pode pertencer a elas. E depois que elas se sentem possuídas daquilo que elas vieram buscar em você, elas então vão abrir seus negócios, vão abrir suas frentes. Ou seja, você não passa de um negócio na vida delas, onde não é a amizade, o relacionamento que mais importa, é
o meu novo negócio. Eu já aprendi tudo, já não preciso mais. Agora eu abro minha própria portinha, meu próprio ministério. Sim. Os pastores mais antigos que estão nos ouvindo hoje sabem bem do que eu estou falando, porque essa não é uma experiência só minha. Essa é uma experiência dos homens da nossa época, onde a lealdade, a fidelidade, a parceria, o amor verdadeiro estão se rarificando. Exato. Então, as relações elas não são constituídas num amor verdadeiro, mas numa expectativa de captura daquilo que eu preciso que está no fulano de tal. Quantos pastores sofreram e sofrem a decepção daquilo que a gente pode, de alguma forma, chamar de traição? A frustração de você formar uma pessoa, de você criar uma possibilidade de propagação, de multiplicação, e o que você tem é divisão, divisão e divisão. O movimento saudável da igreja seria multiplicação, multiplicação, é o que você vê aqui, né? Multiplicação, mas a igreja não cresce por multiplicação, ela cresce por divisão, onde os interesses embutidos na constituição de uma relação estão mais presentes do que a multiplicação proporcionada por um crescimento saudável, né? É absurdo. Eu estou há 40 anos vivenciando coisas dessa natureza. Sim, sim. Eu sempre estou preparado para mais uma experiência, sempre preparado, sempre, 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 né? Assim, isso não me faz deixar de treinar pessoas, de, entre aspas, passar um legado, de informar tudo que se sabe. Eu continuo fazendo isso, porque essa é a minha função, né? Eu não posso mudar isso, porque essa é a minha tarefa. Agora, como a minha experiência, Cláudio, e de uma outra multidão de pastores que estão ali para formar novos obreiros, e quando você se depara, não há uma formação de obreiros, não é? Há outros interesses que não aparecem declaradamente, né? Declaradamente. Então, assim, às vezes é frustrante, porque encontrar Simão aqui, encontrar Simão ali e acolá, tem sido muito comum na nossa época também, né? E é bem interessante, bispo, quando o senhor fala a respeito do interesse, somente do interesse na captação do conhecimento. E realmente é uma realidade que nós vivemos hoje. Eu trabalho com capacitação. Eu trabalho com capacitação de turmas, na produção de conhecimento, na transferência de conhecimento em relação a algumas áreas que eu aplico. E isso no âmbito da igreja hoje, como você falou, você já tem 40 anos de ministério pastoral, já tem quase 40 anos, uma vida, ainda tem muito ainda para viver ainda, né? Eu sou menino novo, vou fazer aí ainda 20 anos. Assim, não. Vou fazer 20 anos só de ministério, dentro do ministério pastoral. Mas, infelizmente, nós cruzamos com pessoas que são captadoras de conhecimentos, mas não são reconhecedores de parceria. São pessoas que realmente vão se aproximar de ti apenas para extrair o máximo de você, o máximo das tuas energias, do teu conhecimento, das tuas influências, e principalmente hoje, né, é uma coisa que é bem interessante essa sua colocação, esse ponto, as tuas influências, eu entender o que o bispo pode me oferecer, o que a Lorde pode me oferecer, o que eu posso oferecer em relação à influência que ele tem, para me ter vantagens. E depois que eu obtenho essas vantagens, eu vou embora. Simplesmente não me interessa mais. Eu já consegui o que eu queria. A nossa parceria acabou aqui, fi. Tá? E pior de tudo, que quando eu te deixo,
eu ainda tento denegrir a tua imagem. Entende, bispo? Isso é o pior. Ainda denigre, ainda sai falando mal, ainda tenta desconstruir a imagem do mestre que lhe ensinou. Tá? Eu sei que muitos pastores, no decorrer dessa história, sofrem e sofreram muito com isso. Tá? Sim, são relações levianas, né, Lloyd? Que a gente está exposto a isso mesmo. É, isso mesmo. E aqui, o Felipe, ele era bem mais novo, né? Muitas vezes a nossa falta de experiência, né, nos leva para esse caminho, né, bispo? Sim, é verdade, cara, é verdade. É verdade. Mas Felipe foi firme, né? Lloyd, a gente vai tomar um cafezinho e você volta falando sobre a inexperiência de Felipe, ok? Tá certo. A gente vai ali e volta já já. Olá, gente, estamos de volta, esse é o terceiro bloco. E hoje, dia 5 de maio, é o primeiro domingo do mês de maio, e no primeiro bloco eu lembrei que hoje nós temos uma mesa posta no culto das 18h30, na celebração do nosso culto mensal de celebração da ceia, lembrando-nos da ressurreição de nosso Senhor, e quero convidar você para estar conosco, né? Para cear conosco, celebrar conosco essa grande vitória da ressurreição, né? Onde está a morte, a tua vitória, Jesus ressuscitou. E nós estamos já aqui no programa, no capítulo 8, versículo 26, quando em pleno movimento que Felipe está liderando ali em Samaria, Deus o chama de uma maneira surpreendente, né? E o conduz a uma estrada deserta, uma estrada que ligava a região de Samaria à África, né? Ali na região da Etiópia. E, surpreendentemente, alguma coisa acontece nesse caminho que é bem legal e empolgante a história, né? Quer dizer, Deus tem lá as suas estratégias, né? Ele tira Filipe de uma cidade para influenciar um país inteiro, né? Porque era um grande influenciador da economia da Etiópia. Isso. E Filipe é conduzido até esse lugar. E esse homem vai levar a mensagem do Evangelho até a região da Etiópia, como Deus prepara os caminhos, né? O que é ter uma vida guiada pelo Espírito de Deus e uma vida guiada pelas nossas estratégias humanas, né? Deus tira Filipe de um movimento intenso dentro de Samaria para influenciar uma nação inteira. Mas vamos lá, já estamos no capítulo 8, versículo 26, né, Lloyd? 26. Certo dia, um anjo de Deus disse a Filipe: ao meio-dia de hoje, quero que vá àquela estrada deserta que liga Jerusalém a Gaza. Ele foi e deparou com um eunuco etíope que vinha pela estrada. O homem voltava para a Etiópia depois de uma peregrinação a Jerusalém. Ele era ministro naquele país, responsável pelas finanças de Candace, rainha dos etíopes. Ele viajava numa carruagem e lia o profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe: suba na carruagem. Correndo ao lado do veículo, Filipe ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: você entende o que está lendo? Ele respondeu: como, se não tenho quem me explique? E convidou Filipe para que subisse na carruagem. A passagem que ele estava lendo era esta: como uma ovelha levada ao matadouro, silencioso como um cordeiro na tosquia, ele estava quieto, sem dizer nada. Foi ridicularizado e humilhado, não teve um julgamento justo. Mas agora, quem pode contar seus parentes, uma vez que ele foi tirado da terra? O eunuco perguntou: diga-me,
A quem o profeta se refere? A ele mesmo ou a outro? Filipe não perdeu a oportunidade. Partindo daquela passagem, deu testemunho de Jesus. Em certo ponto da estrada, aproximaram-se de um lugar com águas correntes. O eunuco disse: olhe, aqui há água. O que me impede de ser batizado? Assim ele ordenou ao condutor da carruagem que parasse. Ambos desceram e Filipe o batizou ali mesmo. Quando saíram da água, o Espírito de Deus, de repente, levou Filipe. Foi a última vez que o eunuco o viu. Feliz da vida, o eunuco continuou sua jornada, pois agora possuía o que tanto havia buscado. Filipe apareceu em Azoto e depois rumou para o norte, pregando a mensagem em todas as cidades, pelo caminho até chegar a Cesareia. Meu Deus do céu! Que experiência fantástica essa, né? Fantástica. Eu fico impressionado, Cláudio, que o eunuco, ele vinha buscando. Havia uma busca, né? Sim. Havia um vazio que precisava ser encerrado na vida dele, e não era muito comum que alguém tivesse um rolo de Isaías, por exemplo. Os recursos dele nem eram pequenos para ter um rolo onde ele podia ler o texto de Isaías, né? Muitas vezes é assim, a gente lê, mas não tem muita clareza, é preciso ter alguém para nos instruir, não é? Isso. E nessa classe de catecúmenos ambulantes, na carroça catecúmena, né? Filipe está instruindo o eunuco, fazendo uma aplicação daquilo que Isaías está lendo e conferindo isso com Jesus. E o eunuco está extasiado, né? Foi possuído de fé para crer em Jesus, e o pedido inusitado dele para ser batizado quando lhe vê a água corrente, né? Deve ter andado um bocado dentro daquela carruagem e ter ouvido muitas histórias até sobre batismo, para que ele desejasse ser imerso em Cristo, né? Primeiramente, Filipe teve que acelerar o passo, né? Ele teve que acelerar. Muitas vezes, pastor Cláudio, bispo, temos que acelerar, né? Para ombrear. Né? Muitas vezes acelerar e depois correr para dentro, não ficar do lado de fora. Foi para onde ele foi. Ele foi convidado a entrar naquela carroça, carruagem. Naquela carruagem. Era uma carroça melhorada. Bem arrumada, né? Bem arrumada. Bem arrumada, com um príncipe dentro, vamos dizer assim. Mas eu vi também aqui no versículo aqui que falava que ele estava lendo esse texto de Isaías, e eu fiquei aqui refletindo que ele se reconheceu nesse texto. Um eunuco, né, bispo? Sim. Ele se reconheceu, que diz que esse homem foi o quê? Ferido, né? Ele viu por um momento... texto que o identificou, né? Que o identificou, ele viu, esse aí parece comigo. Foi ferido, foi mudo para o sacrifício, porque o eunuco é um homem também sacrificado, não é isso, bispo? Sim, sim. Não é isso? Explique para a gente melhor. Sim, assim, Jesus até explica isso, dizendo que há os que nasceram eunucos, há os que se fizeram, há os que foram feitos eunucos. Qual era a prática do eunucado? É que quando um rei, por exemplo, ele era eunuco de uma rainha, né? Para que ele não gerasse descendentes, para que não houvesse comprometimento econômico, eles eram proibidos de terem mulheres, até para a proteção da prole. Lembram daquele que José, como é que chama ele? O eunuco que era chefe de José lá, né? Ele era eunuco, ele não podia ter filhos. Até há quem cogite de que Potifar, né? Potifar
que Potifar tinha, na verdade, uma grande trama para que a mulher dele gerasse filhos de José para ele ter descendente, porque como eunuco, ele não podia ter. Era uma prática comum para a proteção, como eu disse, dessa multiplicação da prole daquele profissional determinado, para proteger o harém, para proteger a mulher do rei. Então, contratava-se alguém com uma capacidade administrativa, habilidoso de alguma forma, mas castravam, né? Era a castração peniana. Era característica do eunuco ela ter essa parte castrada. Essa parte castrada. Até, então, Jesus cita, né? Aos que nasceram eunucos, ou seja, não têm aptidão sexual. Aos que se fizeram eunuco, né? Assim, se automutilaram. Sim. E aos que foram mutilados para se tornarem eunucos, para que eles não tivessem comprometimento com a corte, né? Era uma prática comum na época. Interessante. Eu lendo aqui, eu estava vendo, esse homem ele se identificou com esse homem ferido para o sacrifício, e ele queria saber quem é ele. Está falando dele mesmo, de quem Isaías está falando, né? E ali não perdeu a oportunidade, a conexão. Felipe, ele foi muito esperto. Ali imediatamente ele lançou a palavra, falando desse Jesus, e como você falou, ele deve ter falado tantas coisas, e falou da salvação e da prática do batismo. E quando ele disse, olha, a água está bem ali, o que me impede? O que pode me impedir, Felipe, de ser batizado? Nada impede ao que crê. Nada ao que crê. Nada impede ao que crê. Isso mesmo. Até Simão foi batizado, né? Até depois dele ter responsável. Sim, porque assim, não há a narrativa do texto, mas a gente pode imaginar, né, algumas aflições pelas quais o eunuco pode ter passado, né? Sim. Se, por exemplo, ele foi feito eunuco e ele tinha o sonho de constituir uma família, não seria mais possível. Então, o texto que ele estava lendo podia estar gerando uma identificação com esse estado de tristeza, se ver nas mãos dos outros. De mudez, né? De não mudez. Poder dizer nada, né? E silenciosamente para aquele lugar do matadouro, né? Sim, podia ter sido. É que o Evangelho vai nos identificar de muitas maneiras, né? Isso Porque, mesmo. assim, em quem nós cremos, na sua natureza humana, nós vamos encontrar muitas associações. Verdade. Foi traído, foi humilhado, criaram histórias inverídicas sobre ele, o venderam, o negociaram. Quantas vezes a gente se sentiu na vida da gente negociado também, né? Então, assim, a gente olha para Jesus e a gente tem uma identificação, porque como ser humano, ele foi tentado em tudo. Sim. Né? Teve fome, teve sede, foi desafiado na sua vaidade, enfim. Então, Jesus é um grande ser identificador por causa dessa natureza adâmica, né? A natureza de homem dele. Então, todos nós, de alguma forma, né, que fazemos parte de uma minoria determinada, como ele fazia parte de uma minoria, né? Então, muitos dos discursos minoritários estão baseados em alguma experiência de Jesus, né? Que foi açoitado politicamente. Então, até os políticos se identificam de alguma forma, né, com a vida de Jesus. Eu acho assim, bispo, é bem interessante a questão da identificação do eunuco com a palavra, né, como ele voltava de uma peregrinação, assim, nessa viagem ele já estava cheio de dúvidas. Ele voltava com um texto de Isaías, né? Ele voltava ali com um pergaminho, sei lá qual tipo de escrita ele tinha. E naquela época, para você ter acesso a alguns materiais, né, da Bíblia, você tinha que ter posse, você tinha que ter dinheiro, você tinha que ter recurso para comprar. Eu acredito, até não sei se era isso que tinha acontecido, se foi isso, talvez ele tenha conseguido esse material nessa peregrinação. Né? Talvez até ele tenha
Só estou cogitando. Ele era um alto funcionário do governo, né? Exato, era alto funcionário, cuidava das finanças da cidade, né, da rainha. Talvez até tivesse até escutado a respeito de Jesus em Jerusalém. Né? Pegou ou mesmo na Etiópia. Ou mesmo na Etiópia. Só lembrando que a incursão de Salomão pela Etiópia deixou marcas muito profundas, né? Muitos etíopes abraçaram o judaísmo, né? Por causa dessa semente lançada. Por causa dessa semente lançada lá. Por Salomão, né? E ele voltando disso, né? Lendo a palavra, não entendendo, né, o que ele lia, essa busca pelo conhecimento, pelo entendimento, e quando Filipe ele se percebe do lado de alguém que vivenciou a palavra, que andou ali estudando a palavra, estudando o motivador encarnado da palavra, que foi Jesus, ele não perdeu a oportunidade de compreender. Tanto que na caminhada, no trajeto, ele pediu logo para ser batizado. Né? Qual o tempo que esses dois andaram? Não sei qual o tempo que esses dois andaram juntos, né? Que até ponto Filipe acompanhou ele, até o próximo córrego, vamos dizer assim. Mas foi tão impactante para ele a compreensão, a identificação com a palavra, com o que ele lia, com o texto de Isaías, reconhecendo talvez o que ele já tivesse escutado em Jerusalém e entendido que talvez aquela história que ele tivesse escutado era realmente... ele coadunava com o texto que ele estava lendo e Filipe explicando, disse, poxa, eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim. Eu quero esse homem. Eu me identifico com ele. Não, vamos, pega e me batiza. Me batiza. Eu preciso ser batizado. Eu preciso ser selado. E a partir daqui, desse selo, levar também essa mensagem. Me tornar também uma palavra viva, né? Que vai levar essa mensagem para onde eu vivo, para a minha nação, para o meu povo. Imagine a responsabilidade e a alegria desse etíope, desse eunuco, de levar como um ministro de uma rainha, de um reinado, levando essa mensagem com a autoridade que esse homem tinha. E quando chegou na sua cidade... como foi essa autoridade para falar a respeito de Jesus? Eu conheço o homem agora eu conheço o homem desse texto. Exatamente, porque ele não tinha a mínima noção, né? Não tinha a mínima noção. Agora eu conheço o homem dessa fala, explicando isso, que era só o que ele tinha. Era um texto de Isaías. Mas a partir daquele momento, ele já tinha a experiência de Jesus na vida necessidade, dele. Como é importante a pessoa... ter esse mentor, essa figura, né, que nos dá segurança em explicar, né? Quem nos explica o princípio do Evangelho vai criar fundamentos muito sólidos. Muito sólidos. Bem-aventurados são aqueles que recebem essa parte de fundação do Evangelho em nós de maneira saudável, né? Porque tem muitos que são introduzidos num evangelho completamente distorcido, né? Isso me leva também a meditar, bispo, na responsabilidade que nós temos como cristãos que somos, como promovedores, propagadores desse evangelho, a responsabilidade que nós temos nesse ensinamento, no discernimento dessa palavra, para entregar a outra pessoa, sem distorcer. É uma responsabilidade muito grande, porque nós vamos estar lidando com vidas que vão receber isso, e se não receber da maneira correta, receber essa mensagem deturpada, distorcida, vão viver em cima dessa palavra deturpada e distorcida. Né? Aí o que a gente vai ver é o que, infelizmente, o que nós conseguimos enxergar hoje em dia. Pessoas que não têm fundamento, entende? Pessoas que não estão solidificadas, que estão ali na superficialidade, apenas na superficialidade do Evangelho. Não conseguem nem se aprofundar. Igual, pode ser igual leviano, né? Sem sinceridade. Não consegue mais se aprofundar, não consegue se aprofundar. Baseia-se a sua vida só numa fraçãozinha
está distorcida do que eles receberam. Qual é a responsabilidade dos pregadores, dos ministros, dos discípulos, dos bispos, dos pastores, quem quer que seja, de estar levando essa mensagem? De estar fundamentando, entregando um material, entregando uma palavra que realmente é solidificada na palavra de Deus, sim, no Evangelho. É uma responsabilidade muito grande. Ele vem de uma peregrinação. Sim. Sim. Não diz que tipo de peregrinação que ele fazia, mas possivelmente, não só para tratar de negócios, que eu acho que é possível que também tivesse acontecendo, mas ele estava nitidamente à procura. E Jerusalém ainda hoje é um centro nevrálgico, né, da espiritualidade. Ali, as principais religiões disputam cada palmo, né, cada milímetro quadrado é disputado como esse centro energético, né? Como um ponto de referência. Na história, quantas vezes os mouros tomaram Jerusalém, a Inglaterra tomou Jerusalém, né? Quantos tomaram Jerusalém com esse intuito de fazer de Jerusalém o centro da sua própria espiritualidade, né? Cara, os mouros, os árabes, todo mundo ali em torno de Jerusalém. É só você pegar a história rapidamente, você vê quantas movimentações a gente acompanha na tentativa de tomar posse de Jerusalém. Então, Jerusalém sempre foi esse ponto nevrálgico da experiência da espiritualidade. Então, nessa peregrinação, imagino eu, que não foi só para tratar de negócios, mas foi para percorrer essa cidade da grande espiritualidade, né? Sim. Diz que ele saiu feliz agora depois que foi batizado. Ele foi revelado, diz que né? Ele encontrou o que procurava. Foi revelado, foi. Porque a experiência cristã é mais do que um assentimento intelectual. A revelação do Cristo na vida de um cristão, a gente pode chamar isso de novo nascimento, não de um assentimento intelectual. Eu tenho o hábito de explicar que reconhecer a historicidade de Jesus não me torna um cristão. Reconhecer a historicidade do texto bíblico não me transforma num cristão. Reconhecer a eficácia das doutrinas fundamentais também não me torna um cristão. O que me torna um cristão é o novo nascimento. Sim. É uma experiência íntima de penetração do Espírito de Deus no meu próprio espírito. Então, o novo nascimento é uma relação de fecundação. O que acontece aqui é que à medida que a semente vai sendo plantada, ela vai fecundando coisas na vida desse etíope, gerando a experiência do novo nascimento. A sede, a fome que ele tinha, vai tornar um terreno propício para o plantio da semente que agora Filipe está plantando. Lembra que todos os discursos, né? O de Pedro, o de Estevão, os apóstolos estavam muito ligados ao movimento da antiga aliança com o advento do Cristo, né? O diálogo dele está afiado, bem costurado, né? Bem costurado, bem arrumado. Eles fazem conexões fantásticas. Perfeito. No domingo passado, a gente estava aqui extasiado com a precisão da narrativa de Estevão. Como Estevão vai buscar coisas, né, lá no fim do mundo para gerar coerência textual, para sustentar aquele discurso na hora do seu próprio apedrejamento, né? Eu acho só um ponto em questão da história, de conhecer a história. O historiador, ele conhece a letra, mas não tem a revelação. Sim. Eu posso conhecer toda a Bíblia.
se eu for um historiador. Posso até ser um teólogo. Eu posso até ser um teólogo. Né? A diferença está na revelação, na forma como o meu espírito natural lê e interpreta e o meu espiritual revela. Né? E falando até a questão um texto de Filipenses, eu acredito, eu estava falando na rede de jovens, que a mente que nós temos de Cristo é que contribui para que nós consigamos enxergar as entrelinhas, a revelação da palavra. Porque senão vai ser só uma leitura. Sim. Tudo que nós vamos fazer vai ser só uma leitura. Nós não conseguimos avançar. Se não vazar do intelecto, né? Se não vazar da alma para o espírito, a gente fica só nessa questão da intelectualização. Só do conhecimento, só do cognitivo, né? Sim, sim. Eu achei muito importante a maneira, esse discipulador Filipe, ele não foi invasivo, ele começou perguntando, você entende o que está lendo? Né? Quer dizer, se permitindo ser ali, né? Usado, né? Trabalhar naquele homem. Sim, sim. Muito interessante esse papel dele. Muito, muito. Gente, a gente vai mais uma vez tomar um cafezinho e volta já já. Olá, gente, estamos de volta. Esse é o quarto bloco do programa de hoje. Estamos chegando já ao final. Nos restam mais alguns minutinhos. E nós estamos avançando para o capítulo 9 do texto de Atos dos Apóstolos, que é uma experiência marcante e divisora de águas, que é o encontro de Saulo com Cristo no caminho de Damasco. Uma experiência fantástica que vai custar a Paulo uma vida de abnegação, uma vida integral no Evangelho. É uma experiência fantástica. E eu queria já que a gente nem perdesse tempo e fosse direto para a leitura do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Você pode fazer a leitura, Lloyd, por favor? Agora mesmo. Durante todo esse tempo, Saulo promovia uma perseguição incansável aos discípulos do Senhor, ansioso por exterminá-los. Ele solicitou ao sacerdote principal ordens de prisão para apresentar às sinagogas de Damasco. Ele partiu. Já pelas redondezas de Damasco, foi surpreendido por um raio de luz que o cegou. Ele caiu ao chão e ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Quem és, Senhor? Sou Jesus, aquele que você persegue. Quero que se levante e entre na cidade. Ali receberá instruções sobre o que fazer depois. Seus companheiros ficaram desnorteados, porque podiam ouvir o som, mas não viam ninguém. Quando se levantou, Saulo percebeu que havia ficado cego. Eles tiveram que levá-lo a Damasco pela mão. Ele continuou cego por 3 dias e durante esse tempo não comeu nem bebeu nada. Havia um discípulo em Damasco chamado Ananias e o Senhor lhe disse numa visão: Ananias. Sim, Senhor, ele respondeu. Levante-se e vá à rua direita. Quando chegar à casa de Judas, pergunte por um homem de Tarso. Seu nome é Saulo. Ele está lá, orando. Acabou de ter um sonho em que viu um homem chamado Ananias entrar na casa e impor as mãos sobre ele, para que pudesse enxergar outra vez. Ananias protestou: Senhor, não pode ser. Todos falam desse homem e das coisas terríveis que ele tem feito, do terror que causa contra o povo do Senhor em Jerusalém. E agora ele está aqui, com documentos do sacerdote principal que o autorizam a fazer o mesmo conosco. Mas o Senhor disse: não discuta. Eu o escolhi como meu representante pessoal entre os judeus, outros povos e reis, e agora estou prestes a mostrar a ele o que o aguarda, o sofrimento que o acompanhará à tarefa. Ananias obedeceu.
achou a casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor me enviou, o mesmo Jesus que apareceu quando o Senhor vinha para cá. Ele me enviou para que você volte a enxergar e seja cheio do Espírito Santo. Mal o discípulo acabou de falar, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo e ele estava enxergando de novo. Saulo se levantou, foi batizado e depois participou de uma boa refeição. Opa, meu Deus, vamos dar uma paradinha aqui. Que aventura fantástica essa, né? Uma experiência de Deus no comando, de Deus governando a história, de Deus colocando a sua mão no movimento da história que vai capturar o coração de Paulo. Quando eu olho para esse texto, eu fico impressionado com a atividade soberana de Deus. Como Deus cria conexões. E às vezes, desatentos, a gente não consegue perceber as conexões que Deus está estabelecendo na vida da gente. É Ananias que vai se encher de uma coragem que ele não tinha para romper com esse ciclo de terror, porque era verdade. A argumentação de Ananias, ela é verdadeira. Talvez ele tivesse lido a história de Jonas e sabia muito bem do caminho, né? Mas ele não recalcitra contra este aguilhão e ele vai se movimentar na direção de Saulo, porque decide obedecer, decide inclinar o seu coração a essa visão, a essa aparição, a essa experiência extrasensorial que ele está tendo ali, com Deus falando com ele, mostrando o caminho e indicando, dando a ele o endereço, né? Dando a ele o endereço. Vai lá e deixa comigo, porque agora, Paulo, Deus diz para Ananias uma coisa que para mim é muito séria, é o preço que Paulo ia pagar pela vida toda por ter abraçado o Evangelho. Como o espinho na carne iria atormentá-lo sua vida inteira, como os judeus vão persegui-lo, né? Principalmente os fariseus, como eles vão perseguir Paulo. Aquela atividade, né? E Paulo está ali com documentação do sumo sacerdote, para fazer naquela região de Damasco uma devastação no Evangelho, ele agora se depara com uma nova ordem, com um novo senhorio, e a sua vida muda a partir dessa experiência, né? Verdade, bispo. A gente vai ver no versículo anterior, quando Lucas, na sua história, ele menciona a perseguição de Paulo, né, e a conivência e a participação na morte de Estevão. Paulo vai sofrer a maior reviravolta da vida dele. Ele vai sofrer a maior crise de identidade a partir de Damasco na vida dele. Quando ele se encontra pessoalmente com quem ele perseguia. Tanto que a quem ele perseguia questiona Paulo, Saulo, por que é que tu me persegues? Imagine o choque na cabeça de Paulo quando ele escuta essa voz e ele responde: quem és, Senhor? Quem és, Senhor? Porque ele já estava ali com aquela luz branca, né, sendo ofuscado pela presença de Cristo, pela imagem de Cristo, e Jesus disse: sou eu, Jesus. Aquele que você persegue, sou eu, a pessoa que você está perseguindo. É por minha causa, eu sou a pessoa, sou a causa de você estar encarcerando, matando, torturando os judeus. Imagina, bispo, assim, qual o choque de Paulo naquele momento? Como ele se sentiu naquela hora, diante de uma pessoa
diante do verbo, da palavra que estava sendo pregada, qual foi o sentimento dele de se perceber e entender que aquilo que ele achava que era ficção, que era uma afronta ao judaísmo, que era uma afronta à palavra, aos profetas, estava ali diante dele. Passou na cabeça dele. Qual foi o choque perseguir um cristão equivalia a perseguir o próprio Cristo, né? Perseguir o cristão, exatamente, equivalia a perseguir o próprio Cristo. E Paulo vai sentir aquele choque. Choque tal que Jesus diz, olha, entra na cidade, levanta e entra na cidade. Ali tu vais receber instruções sobre o que você vai fazer depois. Né? Cláudio e Lloyd, Paulo passa alguns anos numa espécie de anonimato. Isso. E muita gente não fala isso, né, Bispo? Antes de começar o ministério dele, ele vai passar alguns anos, pelo menos 3 anos ele vai passar no deserto, né? Ressignificando Moisés, aprendendo com o Espírito Santo a ressignificar a lei que estava tão vigente na vida dele. É por isso que muitos dos seus discursos, né, ele está ressignificando Moisés, ele está retomando a percepção a partir da chave hermenêutica chamada Jesus. Porque a chave hermenêutica de Paulo era Moisés. E agora ele passa imerso ali, olha, Barnabé vai influenciá-lo tremendamente, não é? O próprio Ananias vai influenciá-lo, a comunidade dos irmãos, ele será introduzido numa nova dimensão da lei que ele interpretava segundo a ótica do farisaísmo. Exatamente. Então, ele vai ficar imerso. Antes de pregar, antes de sair, ele vai passar por um intenso seminário. Antes de abrir a sua boca e divulgar o evangelho aos gentios, ele passa por essa imersão de alguns anos, quieto, reaprendendo, fazendo releituras, compreendendo o evangelho a partir da perspectiva do Espírito, né? Isso vai ter tanta significância no ministério de Paulo, porque até então, tudo que ele fazia, tudo que ele havia criado por determinação era destruir a seita, né, a seita do caminho, né? Que ele dizia assim, como ele chamava o cristianismo, né? Destruir a seita do caminho. Mas isso ele fazia para defender a palavra de Moisés e proteger o judaísmo, né? Dos jovens, proteger o judaísmo ali desse que ele classificava como seita do caminho. Né? Então, desconstruir isso ia depender de um processo, requeria tempo. Às vezes nós não entendemos, Lloyd, nem Bispo Renato, que nós precisamos passar por um processo para desconstruir muitas coisas em nossas vidas. Muitos conceitos que nós criamos, até como defensores, muitas das vezes, de uma doutrina que nem é o Evangelho. Nem é o Evangelho. Quando eu falo de desconstrução, eu falo porque eu tive que ser desconstruído na minha caminhada em muitos conceitos que eu tinha a respeito do Evangelho. Hoje mesmo, no domingo, dia 5, hoje mesmo, na nossa Santa Ceia, né, foi um processo que eu desconstruí. Porque eu aprendi, Bispo, há muitos anos atrás, que a ceia, ela não era agregadora, ela era exclusória. Ela era só para alguns. Desconstruir isso e entender que a ceia do Senhor é para agregar, é acolhedora, é outra história. Então, Paulo, foi necessário ele passar por esse processo.
Não, o que o senhor falou. Muita gente acha que Paulo já pegou, recebeu o Espírito Santo e já saiu falando de Jesus, já saiu pregando o evangelho. Não. Ele precisava passar. Ele precisava, como o senhor falou, ressignificar Moisés. Ressignificar a sua história. Ressignificar as suas convicções. Paulo era jovem. Paulo era estudioso. Paulo era um homem que tinha conhecimento. E quando ele deu essa ressignificância, ele teve autoridade para falar da mensagem, ele teve autoridade para falar do evangelho que ele pregava. Pagou um preço muito alto. Um preço que muitas das vezes nós mesmos não estamos dispostos a pagar. O preço que Paulo pagou. Pagou até a sua morte. E ele vai falar isso mais na frente, né? Dos sofrimentos, do que ele pagou, de quantas vezes ele foi castigado, de quantas vezes ele foi torturado, de quantas vezes ele foi tido como quase morto. Preso, açoitado. Por naufrágios. Por tudo. Tá? Ele pagou o preço, mas ele entendeu. Ele entendeu que tudo que ele passou, tudo que ele pagou, né, foi por causa dessa ressignificação na vida dele. Por causa dessa desconstrução de um conceito que ele tinha, de uma própria que ele defendia, mas que às vezes não tinha nada a ver. Né? Não tinha nada a ver com a vida que Deus tinha preparado para ele. Deus escolheu o homem certo. Eu acredito que Deus escolheu o homem certo para levar, né, para que esse evangelho chegasse até nós, os gentílicos. Sim. Né? Para que esse evangelho chegasse até nós. Porque chegou até nós por intermédio de Paulo. Ele não foi precipitado, né? Não. Ele não foi, ele foi, né? Ele seguiu. Ele poderia ter sido precipitado quando Ananias ali o validou. Irmão Saulo, Deus me enviou aqui, já foi colocando, impondo as mãos sobre ele, né? Validando. Agora ele era um homem de Deus, mas o ministério dele teve começo quando Barnabé foi em Tarso. E trouxe para Antioquia para começar a igreja, gente. Sim. Antioquia. Isso foi mais de 10 anos depois. Sim, pois passou por um período grande de imersão nessa nova jornada. Como ele era um fariseu, não faltava conhecimento, e até por isso, né, é que ele é tão abrangente, né, porque ele é muito habilidoso. Agora, o fundamento estava equivocado, a chave estava equivocada. Uau. E ele precisava trocar de chave para que ele pudesse influenciar o evangelho da maneira que ele influenciou, né? Desconstruir para construir, né? Sim, o processo de desconstrução, Lódia, é um processo doloroso. Mesmo quando a gente decide voluntariamente passar por um processo de desconstrução, porque quando a gente desconstrói, a gente se desidentifica também, a gente se perde um pouco da origem da gente. Isso, às vezes, é muito doloroso. Não é um processo simples, não é um processo fácil, não é como trocar de religião, trocar de roupa, trocar de cidade. É um processo que vai às raízes da gente, vai ao nosso próprio eu. E Paulo se submete a isso, entendendo que ele não vai levar uma vida fácil. Quando ele se compara aos demais apóstolos, ele faz sua apologia, até daqui a pouco acho que a gente vai tocar nisso, né? Ele diz assim: eu não sou como os demais apóstolos que se deixam acompanhar por suas mulheres irmãs. Ou seja, os apóstolos, eles caminhavam, mas sua família ia junto. Não, Paulo faz uma opção de fazer um caminho solitário, muitas vezes, né? Se bem que acompanhado sempre de um parceiro de vida, né? Mas ele não tem o conforto de uma relação familiar. E quem não tem o conforto de uma relação familiar entende bem o que é estar numa missão sem a presença da sua família por perto, né? Isso. Que o ampare, que o acolha. Ele está sempre fazendo
trajetórias praticamente só com algum companheiro, né? Uma vez, uma ou outra, né, ao lado de um seguidor, de um discípulo. E uma outra coisa que é bem interessante é que quando ele começa o ministério, a igreja judaica, a perplexidade, né, quando vê aquela pessoa que outrora foi empossada para perseguir, para acorrentar, para torturar, falando desse Jesus, falando de Cristo. Como essa igreja judaica ficou perplexa e como também isso deu credibilidade à mensagem de Paulo, né? Como ela foi validada por Paulo, pelo testemunho dele. Então, assim, realmente foi um preço. E o que o senhor está falando, ele se coloca numa condição diferenciada dos apóstolos, né? Por caminhar sozinho, né? Por entender que ele precisava pagar o preço sozinho mesmo. Era a escolha dele, né? Foi a escolha dele. Tanto que lá na frente, ele vai, num texto bem seleto ali, ele vai dizer, olha, se vocês quiserem casar, que casem, tá? É uma escolha minha, né? Paulo vai falar isso mais na frente, a gente vai chegar lá em algum momento, tá? Mas a escolha que Paulo fez foi uma escolha de sacrifício, entendendo, que Paulo sempre entendeu, depois que ele conheceu a Cristo, depois que ele ressignificou, depois que ele desconstruiu e foi reconstruído, ele entendeu que ele o aguardava, perdão pela gagueira. Né? Ele entendeu que o aguardava. Ele vai dizer que o reino, né, que ele zelava não era no terreno, ele tinha um reino nos céus que o esperava. Sim. E Paulo vai dar significância nessa frase muitas vezes em alguns textos, com outras cidades, em outros povos, no caminhar na pregação do seu evangelho, da sua mensagem, né? E vai mudar a história. Paulo vai ressignificar o evangelho, bispo. Essa é a grande verdade. Ele ressignificou a sua vida para ressignificar o evangelho de Cristo. E por isso chegar até nós. Ele que abriu as fronteiras. Na verdade, ele abriu as fronteiras. Até então, essa mensagem era bem mais restrita ao povo judeu. E Paulo vai abrir essas fronteiras. E hoje nós podemos ter acesso, né, e usufruir da fronteira que Paulo abriu. Né? Como o senhor falou lá no começo, vontade tem, né, de fazer essa viagem missionária, essa viagem nos caminhos que Paulo fez pela Europa. Sim. Eu tenho vontade de ir em Jerusalém. Um dia eu chego lá. Né? Não sei se você já foi. Não, eu nunca fui a Jerusalém. Fico feliz pelos que já foram. Eu também fico feliz. Mas emergir na história deve ser uma coisa bastante interessante, né? Mas minha preferência, na minha cabeça, está esse movimento de Paulo pela Europa, né? Não por causa da Europa, mas o percurso que ele fez, né? Gente, nós estamos terminando o programa de hoje, Lloyd. Faltam só 2 minutinhos para a gente chegar ao fim. E eu queria animar você que tem fome e sede pela palavra a vir conosco todos os domingos, aí, a partir das 7 horas da manhã. Nós estamos desfolhando os textos bíblicos, né? Sempre focado no Novo Testamento, que é a nossa proposta. Daqui a pouco a gente vai chegar nas cartas apostólicas, né? Não vai demorar muito. Daqui a praticamente 18 versículos, né? Porque vamos até Atos, né? 28. Depois disso, nós vamos entrar nas cartas apostólicas, vamos passar por fenômenos fantásticos, né? Por experiências de muito mergulho, de muita penetração em assuntos vibrantes que enriquecem a gente, né? Que consolidam a nossa fé. Então, quero sugerir que você não perca. Nosso programa começa às 7 horas da manhã, todos os domingos, com uma disposição
sempre muito forte em nós de podermos servir de alguma forma a Igreja de Deus. Isso. E todos aqueles que nos ouvem aqui pela rádio, mas nos assistem pelo YouTube também. Se você hoje perdeu o programa, chegou agora e deseja assistir, agora a partir das 9 horas da manhã, já estará postado no YouTube o nosso conteúdo do café. Né? O nosso endereço no YouTube é Igreja da Colheita. Esse é o nosso endereço. Você colocou lá Igreja da Colheita, vai se abrir assim uma enormidade de mensagem, inclusive a mensagem de hoje pela manhã. Isso. E logo mais à noite também transmitida ao vivo pela rádio e transmitido pelo YouTube. Você pode nos acompanhar também. Gente, chegamos ao finalzinho. Desejo a você e a sua família um domingo excepcional, um domingo feliz, um domingo de paz para todos vocês e nos encontramos no próximo domingo a partir das 7 horas da manhã. Minha saudação sincera na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E lembrando que hoje também nós temos o nosso culto de ceia. Né? Então você, amado ouvinte, está nos acompanhando tanto pela rádio quanto pelo YouTube. Tá? Sinta-se convidado a participar conosco dessa ceia eucarística que vai ser abençoada. Deixo aqui meu abraço, meu carinho fraternal a todos vocês que nos escutam e que nos acompanham, né? E nos veem. Então é isso. Shalom.